Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre mercado imobiliário. Nossos convidados, Stefano Lopes, diretor da R3 Imóveis, e Bruno Ferreira, diretor da C. Ferreira Imóveis. Obrigado pela presença. Nós estamos continuando o programa, o telespectador que está vendo agora não está entendendo nada, mas o programa passado nós estávamos falando sobre o mercado imobiliário. Tantas perguntas para fazer que a gente teve que abrir esse programa para poder explicar para os telespectadores aí o nosso mercado como funciona. Então, agradeço a presença de vocês mais uma vez aqui. E vamos voltar à pergunta do último programa do Banco Master, né, e outras instituições que correm o risco, né, de ser liquidadas versus, né, a segurança de você poder ter o seu dinheiro investido no imóvel, né? Então, eu queria que o Stefano, depois do Bruno, comentasse um pouquinho, né, sobre a segurança do seu imóvel, a Bolsa, né? Nós estamos com a guerra no Golfo, o petróleo estourando, Bolsa de Valores derretendo, criptomoeda no investimento, mas derretendo, de 124 foi para 70, já chegou a 60. Então, assim, nesse mundo volátil, o imóvel permanece líquido, com valorização e cada vez mais procurado pelos investidores, né? Segurança, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tijolo é tijolo no Brasil desde sempre, né, Barroso? Desde a época da hiperinflação já era um investimento seguro, um investimento que que o brasileiro gostava, né? E a gente vê essa irresponsabilidade que foi aí do Banco Master, né? E pessoas que perderam muito dinheiro e ficaram no final, a gente estava comentando, com 250 mil reais. Então, hoje no imóvel, o imóvel ninguém te rouba, ninguém te toma, ele está ali fisicamente. Isso dá uma segurança e falam muito, mas o imóvel não tem liquidez. Claro que o imóvel tem liquidez. Colocando um preço certo, o produto certo, você vai vender aí um curto prazo, 30 dias, 60 dias, você consegue realizar a venda de um imóvel. Então, o imóvel tem liquidez, é um investimento seguro, está ali, ninguém te tira. E você tem, se você olhar nos últimos anos, você tem uma rentabilidade bem acima da inflação. Muita gente ganha muito dinheiro comprando, revendendo e sabendo comprar, tendo uma assessoria aí profissional, né? Você vai ter um bom resultado. Concordo plenamente. O imóvel é sempre a médio e longo prazo o melhor investimento. E nós vivemos numa cidade, que o Stefano falou muito bem, mas é uma das cidades mais rentáveis do nosso país, né? Então, o investidor, além de ter a valorização patrimonial que o imóvel pode gerar, com toda a segurança, sendo um bem real, um bem que você toca, um bem que existe, que você não está dependendo de oscilações políticas e econômicas, você, além de tudo, além de obter essa valorização do seu patrimônio, você tem uma rentabilidade em cima dessa valorização. Então, realmente, o imóvel, nós fomos criados aí no mercado imobiliário e não tem outra melhor opção a médio e longo prazo do que a melhor moeda que existe na economia, que é o imóvel. Segundo dados, eu sempre gosto de comentar, né, os dados da DataZap, isso é pesquisa, não sou eu que estou chutando nem nada. Nos últimos 30 anos, 30 e poucos anos, a valorização foi 400% acima da inflação. Olha não é só. 400%, acima da inflação. Só na pandemia foi 100%. Praticamente. Da pandemia, e 4 anos após a pandemia, 100%. Então, incomparável. Né? Nesse primeiro momento, é que eu sempre falo, nesse primeiro momento não dá
para comparar com, teoricamente, porque ninguém ganha 15%, uma aplicação hoje é sem risco. Vai ganhar 12%, 13% e tal. O imóvel não sobe 12%, 13% ao ano, ponto. Sobe 9%, 8%, 9%, ok. Mas é o dobro de uma inflação de 4,5%. Sim. Então você está ganhando, no mínimo, nesse momento, nós estamos num momento absurdo, com uma Selic de 15%, guerra. Nós estamos ganhando no mínimo o dobro da inflação. Quer dizer, o teu dinheiro está protegido no mínimo 2 vezes mais do que a inflação. Não chega aos 12%, 13% da aplicação do banco nesse momento, mas a médio e longo prazo ele se mostra muito mais rentável, né? Então, e falando em rentabilidade, locação, vocês trabalham com locação, não tão forte, mas trabalham com locação. Santos tem uma escassez de imóveis para locação. Imóveis bons, então, assim, novos, bem conservados, tem menos ainda. Então, e mais um detalhe para somar para vocês comentarem. Santos tem estado, nos últimos 3, 4, 5 anos que eu tenho conhecimento, entre as 3 cidades mais rentáveis do Brasil em termos de investimento, retorno e locação. É por isso que várias pessoas estão comprando imóveis hoje para locar. Então você compra um imóvel X, você tem um rendimento de locação, o terceiro maior rendimento, às vezes segundo, terceiro do Brasil. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, Stefano, depois Bruno. Santos tem uma demanda muito forte por locação, né? Por conta das empresas do Porto, isso. Por conta de toda a qualidade de vida, a segurança que a gente tem. Então, hoje em Santos, se o proprietário tem um apartamento novo, para alocar seminovo, ele não fica disponível no mercado. Menos de 30 dias ele consegue alugar num preço muito alto. E é oferta e demanda. Isso faz com que o preço dos aluguéis subam, né? E a gente tem aí uma das maiores rentabilidades do Brasil em termos de investimento para locação. Então, o Santos realmente é fora da curva na parte de locação. E a gente trabalha a locação muito bem. A gente faz locações residenciais e comerciais. E a gente tem uma falta de produto. Tá vendo? Falta produto. Então, a gente tem o cliente querendo o imóvel e não temos o produto para alocar para ele. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Por isso que o preço sobe. Por isso que o preço sobe. Porque a procura é muito maior do que existe disponibilidade. Nós trocamos muitas figurinhas entre nós, proprietários de imobiliária, porque realmente chega um determinado cliente, às vezes que está sendo atendido por mim, por outras empresas parceiras, né? E a gente não tem um produto. Não existe o produto. A gente tem 2, 3 opções, aluga-se rapidamente, produtos de alto padrão, de um padrão de locação de 20 mil para cima, Santos não tem 15 opções disponíveis no mercado. Então a gente acaba... E as que tem... Nossa, da Vila Rica, eu tenho alguns comparar. Apartamentos, são uns 4 anos atrás da Vila Rica, antes de comprar o 44 Vila Rica, pelo amor de Deus, aquele apartamento obsoleto, na mofo, aquela madeira antiga. Meu Deus do céu, escuro. O que aconteceu recentemente com um caso lá conosco, com um jogador do Santos vindo para a cidade, querendo locar um imóvel, e a gente teve que buscar imóveis que estavam à venda, desocupados e ocupados, e acabamos achando um proprietário que topou sair da casa dele para alocar por um valor acima do valor do mercado para poder atender aquela necessidade. Que não tem. Chega a um determinado valor que você não encontra o produto e é atrativo para o proprietário, se ele tiver essa possibilidade, como ocorreu nessa situação, porque financeiramente para ele é um aluguel, nesse caso específico que o Stefano falou aí, que foi praticamente assim, uns 40% acima do que ele locaria normalmente. Porque realmente o jogador queria muito e não tinha um imóvel desse, principalmente jogadores que vêm de outros estados, que estão acostumados com outros imóveis, né? Acabam não encontrando na nossa cidade essa demanda. Fica uma dica aí para quem quiser investir para esse produto. Não, isso imóvel alto padrão, mas mesmo os imóveis menores, você vai ter um apartamento de um dormitório na zona intermediária, ali perto da Afonso Pena, é R$ 3.200, R$ 3.300. Quarto sala. R$ 3.500 a quarto sala, um aluguel. Só para você ter ideia, o Diogo e a Juliana, eles ficaram com o apartamento do lado ali do prédio que a gente fez para evitar que alguém construísse o prédio ali, porque, bom, resumindo, compraram, acho que, não sei, um valor X, reformaram e tal, estão pegando mais de 1% do valor investido. É raro isso. Eles compraram bem. Mas 1% fora a valorização que já... reformaram o imóvel. Quer dizer, então, hoje, o santista ganha, que tem condições,
ganha Na na valorização do imóvel, 8%, 9% nesse momento Ao ano. historicamente muito mais, né? E mais 0,7%, 0,8%, dependendo. De rentabilidade. De rentabilidade. É o Isso melhor dá investimento. 10, 11% ao ano, mais os 8%, quer dizer, está ganhando mais de 20% ao ano. Então, É. fica a dica, né, para quem Fica a quer dica. comprar. E esses imóveis, principalmente os menores, em zonas intermediárias, próximo à faculdade, que tem uma saída... Na procura, normalmente sai um inquilino, um estudante de medicina, por exemplo, que tem várias faculdades aqui na cidade com essa demanda. Quando sai uma estudante, já tem uma outra para entrar no lugar. Não fica vago o imóvel. É um produto para investimento. Tem muita assim, universidade em Santos também, além do Porto, além Muita do pessoal de universidade. fora, o turista que quer conhecer a cidade, as pessoas, tem muita E a universidade. qualidade das nossas universidades a cada Excelente. ano estão melhorando. Você né? vê Então, que saem os resultados da nota, você vê medicina, por exemplo, Menteadinha está fazendo medicina Cacá. Você vê. Um monte de faculdade lá, com nota fechadas, outras em aviso e tal, e a de Santos, pô, lá em cima. Então isso também é um outro fator que faz com que a nossa cidade tenha esse público, né? Que chama Aí, muita então, atenção. Fica a dica para o nosso Fica a telespectador, dica. locação, né? Procura a R3 aqui, a C Ferreira. C Ferreira, já está até o endereço aqui no... É isso aí, não, mas é bom, essas dicas a gente tem que dar mesmo. É isso. Isso é uma realidade, a gente está falando aqui o que acontece no mercado. prática. Ninguém tem interesse em iludir ninguém, é o que realmente acontece. É o dia a Eu vejo dia. isso, eu não trabalho exatamente com corretagem, né? Eu tenho uma construtora, uma incorporadora, mas a gente vê os investidores buscando imóvel para locação e para investimento para vender no fim. A Exatamente. gente fica pensando, né? A conta é muito simples assim. Vou voltar ao assunto. O pessoal vai comprar um apartamento, 2 quartos na quadra da praia, R$1 milhão. Estou dando valor fictício, R$1 milhão. Então ele vai pagar 150 mil de sinal, aí vai pagando 5 mil por mês, com umas semestrais e tal. Não é barato, estou falando para é tudo fictício aqui, pessoal. Então vamos lá. Só que assim, o imóvel está valorizando 8%, 9% ao ano. Então ele só pagou Uma parte desse 15% de imóvel. E vai pagando. Só que o imóvel, ele vai valorizando ano a ano. Quer dizer, no final de 3 anos, que é o prazo da obra, ele vai ganhar ali quase 30%. 28%. E pagou 40% a INCC. A 5%, 6%. Quer dizer, imagina, quando ele pega, por isso que as pessoas também compram no pré-lançamento, às vezes conseguem uma condição especial, compram, vão pagando e chega no final, quando fica pronto, às vezes paga as chaves e às vezes vende antes das chaves, que nem o aporte maior, eles conseguem. Então, eles conseguem pegar a valorização. Aí, se der sorte, se der azar, também não vai valorizar muito, mas se der sorte, ele pega 100%. Do Que é valor. uma coisa absurda, que nem aconteceu com o pessoal do MIC. Foi o único, em 40 anos que eu tenho de Japão, foi o único que deu 100% em 3 anos. Mas o mercado pode virar, mas ele não perde, está lá o imóvel. E pode também ter um aumento expressivo, por exemplo, o aeroporto, terceira ou quarta via, da Imigrante, túnel. Túnel. Então, assim, pode ter essa valorização e ele vai pagando. Por isso que imóvel na planta é um excelente negócio. Sim. A pessoa não enxerga, porque ele paga... Eu, se eu fosse comprar imóvel na planta, eu seria o primeiro a comprar, no pré-lançamento, escolheria o melhor apartamento do prédio. Esse Mas é o é mais melhor caro. momento. Não tem problema. O maior lucro na frente. É mais caro, mas o lucro vai ser maior na frente. A dica que eu dou para o telespectador, que tem a condição... Não precisa ser esse imóvel de R$1 milhão. Tem imóvel de R$300 mil. Você vai pagar 30 mil Antecipe seu de sinal. lançamento. 30 mil de sinal. Fundo de garantia, aceita. isso. Né? É isso. Você paga fundo de garantia. Eu falei imóvel de 300 mil. Não estou falando imóvel tem lançamentos aí de 350 a 400 mil de um dormitório, Ingelife, Âncora e outros. Assim. Você vai e paga. No final, quem comprou Ingelife, eu sei porque eu tinha o Ingelife. No começo pagou 290 mil no pré-lançamento. O prédio ficou pronto. O último apartamento foi vendido por 440 mil. É que hoje a gente traz muito cliente para comprar como investidor na planta e a gente revende o imóvel antes da entrega ou próximo da entrega. Então ele pagou ali 30%, ele tem o lucro sobre os 100%, às vezes ele tem um retorno sobre o investimento, sobre o que ele efetivamente pagou, de 100%, 120% que nenhum banco dá. Então a gente traz muitos amigos, muitos investidores para poder comprar dessa forma. É isso aí, tá vendo? Então fica a dica aí, ó, os 2 especialistas, a gente vai pro intervalo, logo a gente volta. Mas fica a dica aí pro telespectador, viu?
Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é mercado imobiliário. Nossos convidados, Stefano Lopes, diretor da R3 Imóveis, e Bruno Ferreira, diretor da C. Ferreira Imóveis. Stefano e Bruno, taxa Selic, a gente já comentou, né? Queria saber os impactos, né, dos financiamentos imobiliários. Como você avalia essa relação da taxa de Selic? Embora a Selic esteja 15%, os financiamentos já estão começando a cair para 11%, 12%, é isso? De banco particular. E a Caixa, no Minha Casa Minha Vida, aí é uma exceção, né? Então, como vocês avaliam isso? Mesmo, né, que ele estava falando, o mercado é resiliente, mesmo com essa taxa, continua. Mesmo na taxa mais alta que tivemos agora, né, 15%, o mercado se mostrou muito resiliente. E o mercado continuou vendendo, surpreendeu, acho que, a todos, né? E o mercado continuou vendendo super bem, mesmo os imóveis usados ou os imóveis na planta, eles foram super bem consumidos. E agora a gente teve a primeira baixa da taxa de juros ontem, né? 0,25, e isso vai fazer com que a gente tenha, o nosso mercado ele é totalmente direto atrelado ao crédito, né? Então, quanto mais pessoas tiverem crédito, mais pessoas têm o poder de compra e a gente acaba tendo mais clientes para vender. Então, com certeza, a gente vai ter aí um aumento da demanda por imóveis. Com certeza. Sem dúvida. E lembrando que a taxa de juros alta é momentos de bons investimentos na área imobiliária. Porque quando essa taxa de juros ela começa a cair, como nós tivemos ontem, o início da queda dela, o mercado imobiliário começa a ir para o caminho contrário. A taxa cai e o mercado se valoriza. Então, hoje ainda é um momento para comprar. Porque você vai comprar com uma valorização imobiliária que vai sofrer um aumento absurdo com a redução da taxa de juros, porque como o Stefano bem falou, quando a taxa de juros cai, o poder aquisitivo das pessoas aumenta e, consequentemente, a parcela do financiamento cabe no bolso de mais famílias. E a tendência é mais procura, menos oferta e o preço sobe. É isso aí. Olha, eu tinha que fazer mais um programa, mas aí vai ficar demais. Por exemplo, tem tantos assuntos aqui, vamos falar um pouquinho hoje de residência específica para idoso, né? Santos é uma cidade que tem uma quantidade de idosos bem grandes, até pela qualidade de vida, por ser nível mar, ter a praia, caminhada, ciclovia, plana, será que se nossa, fugiu a palavra. Se você fizer um prédio só para idoso, talvez não funcione. Eu queria ouvir a opinião de vocês. E um prédio, por exemplo, com opção para o idoso, com elevador de maca, elevador para maca, lugar de ambulância, uma enfermaria, botões antipânicos, algumas coisas, portas de 1 metro, um apartamento que serve tanto para idoso. O que vocês pensam sobre isso? Será que fazer um prédio só para isso daria resultado em Santos? Olha, a minha opinião é que hoje ninguém explorou esse nicho de mercado, né? Há um tempo atrás exploraram e não deu muito certo, mas foi há 30 anos atrás. Hoje tem mais idoso ainda, cada dia que passa tem mais idoso. Foi o anglo-americano na época. Foi. O anglo-americano, Mas há muitos anos, né? Recentemente, ninguém fez. Então, realmente uma incógnita, né? Uma aposta, uma aposta. Pode dar muito certo, como também pode ter uma certa dificuldade. O que eu penso é que poderia não rotular exclusivo para idoso, somente para idosos. Não, você dá na parte da área comum, com espaço para enfermagem, atendimento, entrada de ambulância, elevador de maca. Então, fazer as facilidades para também atender esse público. Portas maiores para cadeirantes, exato. E aí, com certeza, você vai conseguir vender para esse público e também acaba tendo a compra por outros, né? Sente o mercado, né? O que você acha? Eu acho que é o caminho. Eu acho que na época, como nós citamos desse outro empreendimento, que na época nós até comercializamos, teve uma certa dificuldade. Chegou um momento que não tinha mais público para atingir. Então, eu acho que começar de uma forma mista e oferecendo esses serviços, eu acho que é o caminho. Estou pensando em fazer isso no próximo empreendimento, sabia? Eu acho que é interessante, de forma mista. Mas elevador acho que eu não consigo mais fazer. Porque vai mexer muito na estrutura ali de escadas. Mas elevador para cadeira de roda, sim, mas eu acho que eu consigo fazer alguma coisa
Talvez em alguns apartamentos, com barras nos banheiros, portas maiores. Os botões de emergência, né? Eu acho que é válido. E eu acredito, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem condomínios que são exclusivos para 55 mais. Então, mas começou de uma forma mista. Por que isso? Porque uma pessoa que tem uma outra expectativa de moradia, ela quer ter um prédio mais tranquilo, com um nível de vizinhança semelhante ao que ela tem. Então, eu acho que futuramente é uma tendência de mercado, mas ela tem que começar de uma forma gradual e aos pouquinhos sendo aumentada. Tem idoso que não quer morar com os filhos, tem idoso que prefere, às vezes, ter um cuidador, por exemplo, tem filhos que não querem ficar com o idoso em casa. Você tem a liberdade, ele tem a liberdade dele, tem a vida dele. Tem idoso também que não quer conviver com o idoso, né? Então, a gente sabe. Tem isso também. Então, eu acho que de forma mista, a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio e você, conhecedor do mercado, com certeza vai ser um inovador em fazer esse tipo de produto. Bom, tem mais perguntas, mas vou tentar correr. Continuando com o Bruno, imóveis em Orlando, casas em Orlando, o brasileiro cada vez mais está investindo lá. O brasileiro dolarizando uma parte do patrimônio, né, que é importante. Né? O mercado imobiliário de lá também está sofrendo um pouco com a alta dos juros, que é uma tendência mundial, mas a gente sabe que dolarizar uma parte do seu patrimônio é uma questão de inteligência financeira. É fácil comprar? Super fácil. Financiamento lá, com a documentação do Brasil, você dá uma entrada de 25% a 30% e acaba tendo toda a facilidade de comprar o seu imóvel numa moeda forte e dolarizar uma parte do seu patrimônio. E nós acompanhamos desde a aquisição da casa até a aprovação bancária, administração da casa, montagem da mobília da casa. Vocês acompanham tudo e pode, por exemplo, colocar para alugar lá. Você pode colocar para alugar, a gente faz uma análise de mercado, a gente tem um sistema lá que é diferente daqui, que é um sistema aberto, então a gente verifica as locações da casa e a gente tenta colocar no ponto de equilíbrio a sua entrada para que a sua parcela fique menor do que a sua alocação, o que o imóvel vai te gerar. E aí você faz uma compra dando uma entrada e, consequentemente, o seu saldo devedor é pago pelo seu inquilino. A gente consegue visualizar isso em tempo real, porque as informações lá são todas abertas. Então, a gente consegue ver qual é aquela casa igual a sua, na sua rua, quanto que ela foi alugada, quanto que ela estão pedindo para alugar, e você consegue analisar o mercado de uma forma muito mais ampla. E o mercado de locação lá? Está locando bem? Porque o Diogo me explicou isso ontem, eu conversei com meu filho ontem, e ele falou isso também, Diogo, mas a única incógnita é que você tem um apartamento em Santos, você tem todos os seus amigos aqui, a gente tem o mercado na mão, a gente conhece e vai alugar. E lá você vai depender, talvez, de uma empresa de lá. Então, será que o mercado está lá bom? Esse medo, né? O que acontece lá? O mercado, quando a taxa de juros lá está muito alta, o americano ele espera para comprar o imóvel. Então, é o momento que a gente está vivendo lá. Então, ele aluga, ele prefere alugar, esperar a taxa de juros cair para fazer a aquisição. E a gente está numa região que não para de crescer, né? Orlando é uma região ali, todas as cidadezinhas ali no entorno, a gente faz uma análise criteriosa de todas as cidades e a gente direciona para cidades que estão em pleno desenvolvimento. Então, hoje, além de você ter esse retorno patrimonial na valorização do seu imóvel, você tem uma rentabilidade que te cobre todas as despesas referentes a seguro, prestação, IPTU, tudo, condomínio. Então, a gente consegue fazer essa análise de uma forma muito segura e precisa para transmitir para o cliente, para ele poder fazer o investimento no imóvel ideal. Tá, e você, eu vou passar depois para o Stefano, temos 2 minutos, 1 minuto praticamente, e você faz tudo isso por aqui. Tudo isso por aqui, temos uma equipe lá à disposição, mas fazemos tudo aqui no Brasil. E Santos é um mercado muito bom. Muitos investidores que direcionam a dolarização para os Estados Unidos são daqui da nossa cidade. Casas prontas ou novas? Casas prontas ou novas, ou em construção. Tá bom. O que vocês precisarem, nós vamos ter aí para atender. C. Ferreira Imóveis. Stefano, projeções em 1 minuto para esse ano, aí o mercado, com a tendência da taxa, se tudo der certo, se essa guerra parar, a chegar a 12%, 25% no final do ano. Qual é a sua previsão aí até o final desse ano? Eu tenho uma expectativa boa para o ano, apesar de ser um ano de eleição, né? Eleição e Copa do Mundo, mas a gente tem todo o lado positivo do mercado, que é a baixa da taxa de juros. Isso vai fazer com que mais, como a gente falou, mais famílias acessem o crédito, ganhem poder de compra e, consequentemente, comprem os imóveis. Então, eu vejo como um ano bem positivo. Não vai ser um ano fácil, mas vai ser um ano positivo, mais um ano positivo para o nosso mercado. Que nem você já deu reportagem na tribuna e o Bruno acabou de falar, taxa Selic agora diminuiu a 14,75, é o momento certo
para você comprar é um momento de oportunidade. Você falou isso no... Oportunidade, sem dúvida. Quando a taxa baixa, o imóvel sobe exponencialmente, né? A gente tem uma grande valorização. E hoje os preços estão relativamente estabilizados, né? Tá bom, fica a dica aí para o nosso telespectador. Quero agradecer demais aí meus amigos, Stefano e Bruno, nossos parceiros aí nos nossos empreendimentos. Quero agradecer também a presença de vocês, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.